Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres intensas. Aqui quem fala é Kellen. Eu fui convidada pela minha amiga de aliança, Lani, para compartilhar sobre o meu testemunho. Ela que caminhou comigo sobre esse vale, enxugou minhas lágrimas tantas e tantas vezes. E quando o Senhor está gerando um testemunho em nós é doloroso, mas a palavra fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então todo testemunho é uma profecia. Então é a profecia daquilo que o Senhor fez na minha vida que eu vou compartilhar com vocês. Nós somos aqui de Criciúma, nós caminhamos com o Telmo Cavive, Calã, Dirceu, há muito tempo, há 19 anos. Nós caminhávamos junto, congregávamos na mesma igreja, nos conhecemos nessa igreja. E no ano de 2010, nós nos mudamos para Florianópolis a trabalho. E chegando lá em Florianópolis, nós visitamos várias igrejas e nós congregávamos numa igreja, só que nós não conseguimos fazer relacionamento nessa igreja. Nós simplesmente cumprimos um ritual de ir na igreja ao domingo e fomos esfriando na nossa fé, na nossa caminhada, mas nós estávamos lá, dentro da igreja. Mas o propósito do inimigo não é nos tirar de dentro da igreja, né? É nos tirar da presença de Deus. Então, nós íamos à igreja, nós não estávamos fora da igreja, mas nós estávamos nos afastando da presença de Deus. E fomos nos esfriando porque nós fomos nos esfriando, na verdade, porque nós congregávamos, mas nós não conseguimos construir relacionamentos na igreja. Nós não conseguimos nos conectar com pessoas. E o relacionamento dentro da igreja, a comunhão, ela é protetiva, ela é muita proteção sobre nós. E nós ficamos desguardados nessa área. Nós não tínhamos relacionamento da igreja. Nós íamos ao culto, participávamos das reuniões, íamos embora sem relacionamento, sem conexões. E nós fomos esfriando na fé. E o ano era janeiro de 2010. E todo ano começa com sonhos, com projetos, e não era diferente da nossa família. Nós tínhamos projetos para aquele ano, nós tínhamos sonhos. E nos primeiros dias de janeiro de 2010, eu descobri uma traição, adultério do meu esposo. E vocês imaginam o que é isso, né? Para uma mulher, não sei se tem mulheres aqui que passaram por isso, que estão passando. Toda a minha construção de família, todos os meus sonhos, eles ruíram, foram destruídos diante dos meus olhos. A minha sensação era como se eu tivesse passado por um terremoto e eu não conseguia ver nada além de poeira. A minha visão ficou totalmente obscurecida. Eu só via uma construção caída e aos meus olhos nada tinha sobrado. Eu não conseguia ver nada daquilo, não conseguia ver propósito, não conseguia ouvir a voz de Deus. Era muito barulho, a minha visão totalmente escurecida e eu fiquei muito desesperada. E eu lembro que eu peguei meu carro nesse dia, botei meu filho dentro do carro e vim para Criciúma. Fui para casa da minha mãe. Muito desesperada, né? E eu lembro que aquela noite eu dormi pedindo para Deus assim uma direção, o que eu deveria fazer, o que estava acontecendo comigo. Imagina a minha estrutura de família, 10 anos de relacionamento, eu jamais esperava isso, né? E eu lembro que foi muito difícil, assim, uma dor física mesmo. Eu sentia, o meu coração parecia que ele estava sendo transpassado, eu sentia uma dor física, além da decepção, né? Além daquela quebra de confiança, alguém que eu tinha entregado o meu coração, alguém que eu construí uma família. Então foi muito doloroso. E eu estava aqui em Criciúma, vim para Criciúma, daí nesse dia, e muito desesperada, buscando assim uma direção de Deus, o que eu deveria fazer, que eu não conseguia me mover, não conseguia saber o que fazer. E eu lembro que eu estava na casa da minha mãe e naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu e meu filho, nós estávamos escondidos dentro de uma rocha cavada assim.
nós estávamos ali e era um lugar muito seguro. E desse lugar seguro, de paz, eu olhava as pessoas fora dessa rocha caminhando, e elas caminhavam e elas não percebiam que elas eram dilaceradas, umas não tinham membro, outras estavam feridas, elas eram deformadas e elas caminhavam de um lado para o outro, na correria da vida, fazendo as coisas no fluxo do mundo, né? E elas estavam todas feridas e elas não percebiam esses ferimentos, nem delas e nem uma das outras. E eu e meu filho, desse lugar seguro, dessa fenda da rocha onde nós estávamos, eu via as pessoas caminhando feridas. Eu pensava, meu Deus, as pessoas estão feridas, elas não se veem, não conseguem se perceberem. E eu estava lá naquele lugar seguro e de repente eu era arrancada desse lugar e levada junto com meu filho para aquele turbilhão de sentimentos, de inconstâncias, de dores, onde essas pessoas estavam, e eu conseguia fugir daquele lugar, corria para a rocha de novo com meu filho. Eu era arrancada desse lugar e eu conseguia voltar. Quando eu acordei, assim, logo em seguida, né, do que tinha acontecido, o Senhor falou comigo, Ele falou, dos teus sentimentos, das tuas dores, eu vou cuidar. Agora tu deve proteger o teu filho, traz ele para um lugar seguro. Porque essa guerra, o divórcio, é algo que nos dilacera, que tira pedaços da gente. E eu entendi que o Senhor, Ele estava blindando as minhas emoções naquela hora, mas eu precisava proteger as emoções do meu filho, porque nenhuma criança ela fica igual depois de um divórcio, né? Algo é arrancado dentro delas, elas não ficam mais inteiras. Então nessa hora eu entendi assim que eu precisava deixar o meu sentimento, a minha dor de lado. Eu sei que é difícil falar isso. E ser um escudo sobre meu filho, blindar o meu filho, trazer ele para um lugar seguro. E foi isso que eu fiz, sabe? Como mulher, eu deixei a minha dor de lado e eu fui para esse lugar para proteger o coração do meu filho. Trouxe ele para esse lugar seguro. E porque eu sabia que ia ser um processo muito difícil, e realmente foi. E eu precisava guardar ele nesse lugar, né? Então, do ano 2010 até o ano 2013, nós tentamos muitas vezes reconciliar, foram muitas indas e vindas, eu passei por muito abusos emocionais, abusos de palavras, passei por muitas coisas. Eu já estava passando do limite, assim, né? No sentido de eu aceitei muitas coisas para restaurar meu casamento, então isso já estava fazendo mal para o nosso emocional, e até que da parte dele mesmo, do meu ex-marido, ele decidiu o divórcio, ele decidiu que não queria mais, fez essa escolha. Então eu quero te dizer para mulheres que possam estar pensando em se divorciar ou passando por um divórcio, vale a pena pagar um preço dentro da aliança de casamento, porque nós pagamos um preço muito alto fora da aliança de casamento. O divórcio, nós como mulheres pagamos um preço muito alto, então vale a pena pagar o preço dentro da aliança de casamento, lutar pela aliança de casamento. O divórcio nunca é a vontade de Deus, a restauração de Deus é sempre a vontade dele. Mas infelizmente a restauração ela não acontece pela minha vontade, pela minha força, pelo meu sentimento. A restauração ela acontece só em Deus. Não existe restauração longe da presença de Deus. Só Ele que pode restaurar. Ele que criou o casamento e Ele que sustenta. Então, o casamento não é sustentado pelo meu sentimento, pela minha vontade. E foi isso que aconteceu, né? Eu não consegui sustentar. E meu ex-marido, né, depois de 3 anos de tentativas, fez essa escolha. Ele falou: olha, eu não quero mais, eu escolho o mundo. Ele falou isso pra mim. Eu sou mais feliz no mundo que dentro do casamento. Então ele fez a escolha dele e nós nos divorciamos. Foi muito difícil. E eu lembro que um dia em 2013, dia 22/3/2013, eu estava muito desesperada. E eu fui pro meu quarto, fechei a porta e eu fiz uma oração, eu entreguei meu coração. Eu falei: Deus,
Eu entrego meu coração, as minhas escolhas me machucaram. Agora eu quero que o Senhor faça as escolhas por mim. E eu lembro que eu fiz essa oração de entrega, pedindo para Ele, né? Para Ele, entregando meu coração mesmo, né? Que eu sabia que Deus iria me restaurar, eu não tinha dúvidas dessa restauração. Mas eu tinha muitas deformidades na minha alma, porque eu fui muito machucada dentro da aliança de casamento. Mas eu nunca desisti da aliança de casamento, porque eu acredito que o casamento é um lugar de transformação, não de deformação. Mesmo que naquele momento eu estava deformada, as minhas emoções, muito ferida, muito machucada. E foi onde o Senhor falou comigo, lá em Oséias, Ele falou, né? Aquela palavra que fala que eu levarei vocês ao deserto, e lá no deserto eu falarei do meu grande amor por você. Transformarei o vale de desgraça numa porta de esperança. E nesse lugar de deserto, nós vamos nos corresponder ao amor dele. E ele fala assim, ó, no final, e eu me casarei com fidelidade e amor. E eu me apeguei muito nessa palavra. E na verdade, assim, eu quis me vitimizar, quis me fazer de vítima, mas quis me ofender contra Deus. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a entender que esse deserto era uma oportunidade para mim conhecer mais o grande amor de Deus. E no lugar de vítima, eu fui traída, eu fui abandonada, passei por uma infidelidade, o Senhor começou a revelar o seu grande amor por mim. E eu comecei a conhecer Ele de uma forma que eu nunca tinha conhecido. E Ele começou a revelar também as infidelidades do meu coração por Ele. Porque Ele fala, eu me casarei com fidelidade e amor. E nessa hora eu estava fazendo uma aliança de compromisso muito maior com o Senhor, porque eu não tinha mais nada que me apegar aqui na terra. Ele era meu marido. Então eu comecei a me apegar a Ele, eu comecei a ver meu relacionamento com Ele também infidelidades, falta de amor. E eu comecei a olhar para o propósito daquilo que eu estava vivendo, eu comecei a não olhar mais fora, mas dentro de mim. Onde eu poderia mudar, onde eu poderia ser fiel, onde eu precisava de conserto. Eu não olhei mais fora de mim, mas eu olhei para dentro de mim. E aí eu entrei num processo. E naquela tarde de 22/3/2013, eu lembro que depois de ter feito essa oração e ter pedido perdão ao Senhor pela minha infidelidade com Ele, o Senhor me deu uma palavra que está lá em Isaías 62, que é a palavra da minha restauração, que fala assim: você será uma coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Você nunca mais será chamada abandonada nem rejeitada. Eu te darei um novo nome, e o seu nome será chamada minha esposa, pois o Senhor se alegrará em você, assim como um jovem se casa com a sua noiva, e os seus filhos se casarão com você. Deus se alegrará por você como o noivo se alegra por sua noiva. E eu escrevi essa palavra na minha Bíblia do lado, promessa do Pai. E eu me levantei dali, mesmo com dor, eu fui viver. E naquele ano, eu conheci o Diego. Nós conhecemos, fizemos uma amizade muito legal. E eu conheci ele primeiro como um amigo. Conheci o coração dele sem interesse nenhum, nem da minha parte, nem da parte dele. E até que o Senhor me deu um outro sonho, e no sonho eu estava num vale caminhando, um vale muito escuro, e no sonho eu tinha entendimento que era o meu divórcio, que era o vale da sombra da morte, e uma voz, que era o nosso doce amigo Espírito Santo, ele falava, caminha pelo vale, chegou o fim dele. Só que eu não tinha direção para onde caminhar, e eu estava de mão dada com o meu filho nesse vale, e de repente eu senti a presença de alguém ao meu lado, e quando eu olhei para essa pessoa, era o Diego que estava no meu lado, e eu entrei em crise, porque eu pensei assim, o que o Diego está fazendo no meu vale? É o meu vale. Eu que tenho que atravessar esse vale, e ele tentava se aproximar de mim, pegar na minha mão, me conduzir, eu era resistente, eu resistia à direção dele, ao toque dele, e ele tentava várias vezes pegar pela minha mão para me conduzir, para me tirar daquele vale, e eu tinha as minhas defesas, e a minha construção foi... Eu não queria o segundo casamento, né? Eu não acreditava no segundo casamento, eu queria a restauração do meu casamento. Mesmo que ele tivesse me ferido, mesmo que tivesse me levado ao meu caos, né? Eu queria aquela restauração. E Deus, ele é tão pessoal, tão íntimo, porque eu nunca pensei em um segundo casamento, né? Eu queria a restauração do meu primeiro casamento, mas Deus, ele é tão pessoal
que nesse sonho Deus foi muito, Ele sabe aonde tocar, né? Ele sabe aonde são as nossas resistências, aonde Ele realmente move no nosso coração. E eu lembro que do céu desceu um manto, nos cobriu o Diego, eu e o Vinícius, e uma palavra falou assim do céu: justificado. Quando eu ouvi essa palavra justificado, é como se as defesas do meu coração tivessem caído e eu me abri e eu deixei ele pegar na minha mão e ele foi me conduzindo. E enquanto ele me conduzia, eu estava de mão dada com meu filho, eu conduzia o meu filho e ele na direção, ele foi me caminhando era escuro aquele vale, até que ele foi me levando em direção a uma claridade, a uma luz, e eu acordei e era dia claro. E quando eu acordei, o Senhor falou assim, ó, Ele vai te conduzir para fora desse vale. E eu entrei em crise porque eu não tinha sentimento por ele. E Deus, o Senhor falou para mim, lembra que você fez uma oração falando que queria que eu fizesse a escolha? Ele é a minha escolha para ti. Mas só que eu tinha aquela mentalidade do mundo, eu escolhia por um rosto bonitinho, escolhia pelo meu padrão. Mas Deus falou, esse é o meu padrão. Ele é um homem que vai te restaurar. Através dele, eu vou te restaurar. E eu comecei a orar e falar para Deus. Era algo muito novo, eu nunca tinha vivido namorado em Deus. Eu namorei com meu ex-marido no mundo, no modelo do mundo, na mentalidade do mundo, né, da forma do mundo. Eu comecei a ser renovada e transformada na minha mentalidade, e o Senhor começou a me ensinar como é que é amar com esse coração puro, como que é realmente se apaixonar pelo que a pessoa é, amar quem a pessoa é por dentro. E eu me apaixonei pelo Diego, né? Me apaixonei pelo Diego e sem nada premeditado, sem nada, eu nem lembrava dessa data. Eu me casei, lembra que eu fiz a minha oração, minha entrega, que o Senhor falou que eu não seria mais rejeitada nem abandonada, eu teria um novo nome de minha esposa, minha amada. Eu fiz essa oração no dia 22/3/2013 e eu casei 22/3/2014. Um ano depois, essa promessa estava se cumprindo na minha vida de restauração, e nós nos casamos nesse mesmo dia, sem lembrar dessa palavra. Eu só fui lembrar na semana do casamento, quando eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e dei de cara com essa palavra de Isaías 62. Eu casei com o Diego um ano depois dessa minha entrega, um homem que restaurou a minha vida sem olhar o meu passado, sem olhar as minhas dores. E desse relacionamento nasceu a Ana Liz, que o nome dela significa graça abundante, que é isso que ela representa na minha vida. Então, esse relato, esse testemunho, essa profecia, o meu propósito, o meu objetivo é que possa reciclar a dor de algumas mulheres e trazer entendimento, mulheres que estejam passando pelo divórcio. A exposição das nossas feridas, elas geram cura no entendimento, assim como foi para Tomé. É esse meu propósito, que gere cura no entendimento de algumas mulheres. E aquelas mulheres que estão pensando em se separar, em se divorciar, o meu conselho é: paguem um preço dentro da aliança de casamento. Vale a pena pagar um preço dentro da aliança de casamento, porque vocês vão pagar um preço muito alto fora dela também. Então paguem um preço até o Senhor dizer não, sim, até vocês terem uma resposta, porque as mulheres guerreiras, elas são forjadas nesse lugar. Eu vi como esse vale me fez tornar uma guerreira. Eu finalizo com Isaías 54, que fala: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Eu posso dizer que o tempo que eu passei de divórcio, o Senhor dos exércitos foi o meu marido. Ele me tornou uma guerreira, porque eu conheci o Senhor dos exércitos na minha dor. Eu me casei com o Senhor dos exércitos em fidelidade e amor. E essas são as mulheres de dores que o Senhor tem chamado nesse tempo. O Senhor está fazendo um exército de mulheres de dores, mulheres que são experimentadas na guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, mas antes de ser o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nossas guerras.
E se você está passando por um divórcio, ele é o teu marido e você vai conhecer o Senhor dos exércitos, o Senhor das tuas guerras, no meio de tudo isso. Eu te abençoo, em nome de Jesus.